Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, nós somos um povo abençoado porque nós caminhamos perto do Senhor, nas mãos do Senhor. Nós somos o povo que adora a Deus em espírito e em verdade, isso é, fazendo exatamente ou quase tudo, aproximadamente quase tudo que Jesus fazia em todo lugar. Nós adoramos a Deus em casa, no templo, na rua, com as nossas vidas, com as nossas atitudes, com a nossa maneira de agir e de ser e de pensar. Que Deus seja adorado através da sua vida, que Deus seja louvado, engrandecido através da sua vida. Vamos orar. Pai amado, Deus bendito, que bom podemos estar diante da presença do Senhor como um povo que se chama pelo teu nome e que agora, mesmo distantes fisicamente, ó Deus, somos, ó Deus, atingidos pelo poder do teu Santo Espírito que está em todo lugar. Eu aqui nesse lugar, o irmão, a irmã, onde está, na sua casa, na sua sala, no seu trabalho, ó Deus, que essa mensagem e o teu Espírito que envia a mensagem alcance a todos, dando, Senhor, convicção, dando, Senhor, discernimento, dando sabedoria, dando saúde, ó Deus, e dando motivação e ânimo para a gente enfrentar tudo que vem pela frente. Em nome de Jesus, que essa palavra seja esse referencial, que essa palavra que o Senhor vai nos dar hoje seja uma bênção na vida do teu povo. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém e amém. O texto para nós meditarmos nesse dia é Deuteronômio, capítulo 1 do livro de Deuteronômio, da repetição da lei. Moisés está aqui repetindo para o povo tudo que foi feito, foi dito, tudo que aconteceu nos últimos 40 anos, que muita gente nova não sabia, e Moisés está revendo e reavaliando e frisando, ratificando tudo o que havia sido dito e feito antes. Capítulo 1 do Deuteronômio, a partir do versículo 6, diz o seguinte: olha o que Moisés disse para o povo. O Senhor, o nosso Deus, disse-nos em Horebe: vocês já ficaram bastante tempo nessa montanha. Levantem acampamento e avancem para a serra dos amorreus. Vão a todos os povos vizinhos, na Arabá, nas montanhas, na Cefalá, no Neguebe e ao longo do litoral, à terra dos cananeus e ao Líbano, até o grande rio, o Eufrates. Ponho essa terra diante de vocês. Entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento dar aos seus antepassados Abraão, Isaque e Jacó e aos seus descendentes. Naquela ocasião, eu, Moisés, disse a vocês: não posso levá-los sozinho. O Senhor, o seu Deus, os fez multiplicar-se de tal modo que hoje vocês são tão numerosos quanto as estrelas do céu. Que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, os multiplique 1000 vezes mais e os abençoe conforme lhes prometeu. Aleluia, que palavra maravilhosa. Eu confesso a vocês que eu reluto muito em dar certos tipos de palavra, porque eu fico até constrangido em falar desse negócio de bênção muitas vezes, mas a verdade é que se eu não acreditar que Deus quer literalmente nos abençoar, fazer de nós um povo abençoado, então nada disso tem sentido. Ser cristão não tem sentido. Então eu quero que você saiba que não se trata de uma mensagem ufanista, como se eu ignorasse o que estivesse acontecendo. Muito pelo contrário. Trata-se, pelo que eu entendo da palavra de Deus, do desejo de Deus para o seu povo. Às vezes a gente precisa, e eu estou dizendo isso para mim, a gente precisa crer fora da caixinha da lógica e da teologia que a gente adquiriu
dessa coisa religiosa que a gente tem dentro de nós, que é muito forte. Então, o texto aqui, Moisés está falando com o povo da seguinte forma. Ele está falando, olha, já faz muito tempo que Deus estava dizendo, vocês estão muito tempo nesse Monte Horebe aqui. E esse negócio de patinar na vida é uma coisa muito comum, mas não é normal. Comum é diferente de normal. Uma coisa que todo mundo faz é uma coisa comum. O que todo mundo faz que é comum não significa que seja normal. Pelo menos e principalmente aqui no nosso caso, que nós estamos tratando do ponto de vista espiritual. O próprio Deus parece que não se agrada ou não se conforma com esse tipo de situação. Porque aqui ele está dizendo o seguinte, ele está sendo muito contundente, muito taxativo. Vocês já ficaram aqui tempo demais. Vocês já estão desse jeito tempo demais. Já deu. Então ele deseja que a gente alcance a promessa que ele nos fez. Que essa coisa, que embora seja um jargão, tem um fundo de verdade. Eu evito de usar porque todo mundo fica falando e tudo aquilo que você fica falando repetitivamente, sem algo por trás, ela vai perdendo para mim o sentido. Mas a verdade é que a Bíblia fala mesmo que é possível na vida da gente ter um novo tempo, uma nova situação, novas descobertas ou redescobertas. Então, o que Deus está dizendo para nós é o seguinte, vocês precisam parar de andar em círculos. E é muito interessante isso quando a gente faz uma analogia, uma conexão com Mateus 17, em que acontece aquele episódio da transfiguração de Jesus. E ali a gente vê Pedro preocupado em fazer tendas, uma para Jesus, uma para Moisés, outra para Elias. E o que ele queria? Fazer uma tenda para cada um ali e ficar por ali mesmo. O negócio está fantástico aqui, vamos ficar por aqui mesmo. Mas não era isso que Deus queria. Não é isso que Deus quer de nós. E aqui em Deuteronômio, Deus diz que não era para o povo ficar em volta do monte dele, do Monte Horebe, ficar ali, vamos ficar ali. Não, vocês têm que ir na direção da promessa que eu lhes fiz. E nós patinamos na vida por pelo menos duas razões. Ou porque as coisas estão indo muito mal, ou então porque as coisas estão indo bem demais. Nas duas condições, o que acontece é a acomodação. E parece que a acomodação é uma coisa que incomoda a Deus. Então, essa coisa de sossego, que eu gosto muito, inclusive, parece que Deus não gosta. E por que Deus não gosta? Porque a gente fica mole, a gente fica sem iniciativa, a gente fica sem vontade. E para usar um termo meio negativo, não muito ortodoxo, mas que casa bem com o que a gente está falando aqui, a gente fica sem ambição. E se esquece que está numa caminhada, numa trajetória, rumo à promessa de Deus, rumo ao autor e consumador da nossa fé. E no verso 10, Moisés está falando para o povo, olha, Deus já fez tanta coisa por vocês. Vocês já se esqueceram? Ele multiplicou vocês. Lá no Egito vocês estavam debaixo de chibata, de chicote, e ainda assim vocês se multiplicaram de tal forma que ficou pesado até para o Egito lidar com vocês. Então, Deus multiplicou vocês, e olha como vocês estão hoje. Em outras palavras, Deus abençoou vocês no passado, e ainda hoje vocês estão sendo abençoados ou colhendo os resquícios de uma bênção do passado. Então, é isso que Deus faz, gente. Apesar da idade já estar pesando um pouco na minha vida, eu posso dizer que eu estou melhor hoje do que já estive antes. Mas a coisa não para por aí.
Isso no versículo 10, Moisés relembra o que Deus fez no passado e como eles chegaram e como eles estão hoje. Mas no versículo 11, Moisés fala sobre o futuro do povo de Deus. Multiplicação 1000 vezes mais e bênção sobre bênção, conforme o prometido. Nós ficamos impressionados com os homens e mulheres do passado por sua unção, ousadia, poder. Mas eu quero dizer uma coisa para você que está me assistindo. Deus não tinha isso só para eles. Deus tem isso para nós também. Aleluia! Por exemplo, Eliseu, ele quis a porção dobrada do poder de Elias. Uma das coisas que aconteceu é que ele fez o dobro de milagres que Elias fez. Uma das coisas. E você, o que você quer? Porque pouquíssimas pessoas pensam sobre isso hoje em dia. Pensa, imagina comigo, imagine você que está me assistindo, impondo as mãos sobre alguém e esse alguém ser curado de uma enfermidade instantaneamente. Imagine você abrindo a sua boca e falando coisas que você não sabe de onde vêm, mas que impactam pessoas como se fossem o próprio Deus falando. Como se fosse o próprio Deus falando. Jesus tinha muito disso, não é? O povo via diferença nele entre os outros mestres, rabinos e fariseus. O povo falava assim, ele fala como quem tem autoridade, com alguém que sabe do que está falando. Imagine você chegando no lugar e os demônios vazando da vida das pessoas. Você consegue imaginar isso para você? Eu sei que você consegue imaginar isso acontecendo, mas você consegue imaginar essa situação sendo você o protagonista da situação, você que está no controle através do Espírito Santo? Eu sei que muita gente diria assim para mim, eu não, pastor, eu não consigo imaginar isso comigo. Eu sei que pode acontecer com fulano, com ciclano, mas comigo não dá. E a palavra de Deus diz que isso não é só plausível, mas essa é a vontade de Deus para a sua vida, para a minha vida. Deus quer derramar uma unção sobre nós que nos tire dessa vida de um círculo vicioso em volta do nosso próprio umbigo, para que a gente caminhe a passos largos para a promessa que Ele nos fez. Nós precisamos disso e deixa eu dizer uma coisa, o mundo precisa mais disso ainda. Quando Deus olha para nós e vê a nossa letargia espiritual, isso incomoda. Incomoda porque Deus sabe que o que é possível ser realizado quando o seu povo, quando quem crê nele, se enche do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo para de reclamar da vida. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é unção pura. Uma pessoa cheia do Espírito Santo se move na direção do outro para socorrer, para ajudar, para abençoar. Uma pessoa cheia do Espírito Santo atrai pessoas assim como Jesus fazia, como Jesus atraía. E olha que Jesus não era nenhum astro de Hollywood, nem da música pop, nem da sertaneja. Isaías diz que nem beleza ele tinha. Acontece que Jesus tinha e tem o que mais ninguém tem. E o que é? Poder do alto, beleza do alto, inteligência do alto, poder de cura do alto, poder de argumentação, poder de explanação da palavra de Deus, discernimento de espíritos, poder sobre os elementos da natureza. Tudo isso é poder que vem do alto, do alto.
Então Jesus, olha, vejam a transformação, vejam o que Deus é capaz de fazer. De carpinteiro a Messias. De Nazaré, um vilarejo que ninguém dava nada por isso naqueles tempos. De Nazaré para o mundo. De Rabi, de um mestre, para Salvador do mundo. É assim que Deus multiplica alguém 1000 vezes mais. Tudo isso porque Jesus não se acomodou, mas aceitou a sua missão e foi de encontro à promessa. Olha, ele não tinha dinheiro, mas ainda assim é e sempre será o dono do ouro e da prata. Como eu disse anteriormente, ele não tinha beleza física, mas ainda assim ninguém nunca brilhou ou brilhará como ele. Ele não viajou muito longe de onde havia nascido e sido criado, mas ainda assim o céu é o seu trono e a terra é o estrado dos seus pés, diz Isaías 66. Então vejam, é uma multiplicação exponencial incomensurável. Deus faz isso. Deus pode nos levar muito mais longe do que a gente considera que possa chegar. Moisés estava lembrando o povo do que Deus havia feito no passado, 40 anos atrás. Estava fazendo o povo ver que Deus ainda estava atuando entre eles, agindo por eles, cuidando deles. Vejam de onde vocês saíram e onde vocês estão hoje. E tem mais, não pense que isso vai parar por aí. Não vai. Moisés está falando para eles, o que vem pela frente, o que Deus tem para nós será 1000 vezes melhor e mais abençoado. Aleluia! Você pode crer nessa palavra de Deus para a sua vida? Gente, não importa quantos anos você tenha, não importa em que situação você esteja, não importa se você está com a saúde debilitada, não importa se a sua vida está de ponta cabeça, Deus pode multiplicar e abençoar a sua vida. Você precisa crer nisso. O que eu estou tentando fazer você entender hoje é o mesmo que Moisés estava tentando fazer o povo de Deus entender lá. Deus quer que a gente alcance tudo aquilo que Ele tem reservado para nós e que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem jamais penetrou no coração de homem algum. Então, se você acha que não dá para conseguir mais nada na sua vida, que não dá para mudar mais nada na sua vida, que não dá para melhorar mais nada na sua vida, que não é possível reverter quadros e situações, então essa mensagem é para você mesmo. Ou a gente acredita que o que está escrito na Bíblia é verdade, ou então a gente desiste da fé. Porque vejam bem, as coisas que a Bíblia relata, elas são de deixar a gente atônita. Por exemplo, você acredita mesmo que Josué orou e a terra parou de girar quase que um dia inteiro, como está registrado em Josué 10? Incrível demais para ser verdade, não é? A terra, lá no texto, como eles não tinham conhecimento, não é? E Deus falava a linguagem deles, lá diz que o sol parou e a lua parou, mas a gente sabe que foi a terra que parou no seu eixo, ela parou de girar. Dá para acreditar no negócio, é uma coisa fantástica, por causa de uma oração. Ou, o que mais? Você acredita que Gideão e mais 300 homens, portanto 301, Gideão mais 300 homens, derrotaram um exército de 135 mil midianitas? Está lá em Juízes 8, versículo 10. Dá para acreditar num negócio desse? Ou então que Sansão derrotou 1000 filisteus, 1 para 1000.
só com uma queixada de jumento, é difícil de acreditar. Pois é, mas está na Bíblia. Ou então, mais para o Novo Testamento, dá para acreditar que Jesus alimentou uma multidão de 5.000 homens, que era só contados os homens. Se você fosse contar mulheres e crianças, isso aí triplicaria ou quadruplicaria, porque mulher sempre tem mais do que homem, e criança naquele tempo tinha a dar com pau. Então, coloca por baixo aí de 15 a 20 mil pessoas. Dá para acreditar que Jesus alimentou 20 mil pessoas com 5 pães e 2 peixes? Sendo que eu como um pão no café da manhã? Só eu. Você acredita na palavra de Deus? Você acredita que o que ela diz é verdade? Então acredite nessa palavra que eu estou repassando para você. Deus pode e quer multiplicar bênçãos na sua vida. Nenhum de nós tem noção do que Deus é capaz de fazer por nós. Mas aqui ele nos traz essa palavra de encorajamento e de fé. Esse negócio de ficar patinando na vida tem que parar. Eu vou multiplicar e abençoar vocês. Eu sei que é difícil acreditar nisso em tempos de tantas desgraças e caos como esse que a gente está vivendo, mas a verdade é que sempre foi assim. É nessa hora que a gente consegue discernir que é Deus fazendo as coisas. Tempos difíceis, eles vêm e vão. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, mas a palavra de Deus permanece para sempre. A palavra de Deus é o único referencial que nunca muda. Ela passa por tudo, sobrevive a tudo e se torna real na vida de quem crê. Eu não sei de uma porção de coisas. Eu não entendo nada, por exemplo, de física quântica. Não entendo quase nada, para não dizer nada, para não ficar muito feio, para não dizer nada. Eu não entendo quase nada de biologia, de química, de medicina, de engenharia mecânica, enfim, eu sou uma pessoa extremamente limitada. Mas tenho certeza de que tudo que a Bíblia diz é verdade. E que tudo o que Deus diz que vai fazer, Ele vai fazer. E disso eu não tenho a menor dúvida. Como, quando e por que, eu não sei. Mas se Ele disse que vai fazer, Ele vai fazer. No começo eu disse que a gente precisa pensar fora da caixinha no âmbito da fé. E pensar fora da caixinha no âmbito da fé é não se deixar ser conduzido pela lógica humana, nem pela teologia humana, que muitas vezes é mais humana do que divina. Certas bênçãos nem se encaixam nessas lógicas todas nossas. E eu quero crer que Deus vai fazer sobejar tudo aquilo que a gente precisar. Ele vai nos abençoar de tal maneira que nem nós mesmos vamos entender. É promessa dele, é palavra dele. Eu não sei quanto a vocês, mas embora eu não tenha tudo o que eu sonhei ter na vida, e nem sou a pessoa que eu gostaria de ser na vida, eu me considero uma pessoa extremamente abençoada. E é justamente isso que para mim significa ser abençoado, abençoada. Não importa o que a gente tem, não importa o que a gente seja do ponto de vista humano, o que importa é que a bênção do Senhor Jesus está sobre nós. A unção que está sobre Jesus extravasa até nós, e por causa disso, a minha expectativa é sempre a melhor possível com relação ao futuro. Não há limites para o que Deus pode fazer de extraordinário nas nossas vidas. E à medida que a gente vai entrando no rio de Deus, tem uma visão muito interessante de Ezequiel no capítulo 47 sobre essa questão. Então, ele vai sendo levado pelo anjo do Senhor para dentro do rio, de um rio, e ele é conduzido, e à medida que ele vai entrando naquele rio, ele vai perdendo o controle.
como acontece com qualquer um de nós, né? Aí o rio é que passa a nos controlar. Todos nós lutamos para ter controle tanto da vida quanto de nós mesmos, do nosso temperamento, de alguns vícios, quem tem, de certos hábitos nocivos, de coisas que a gente nem gosta de admitir que nos controlam, mas que nos controlam. Agora, eu creio que há um ponto nesse rio de Deus, nesse relacionamento com Deus, em que nenhuma dessas coisas que são ruins, que hoje nos controlam, possam nos controlar mais e nos fazer voltar para elas. Não é? E na experiência de Ezequiel, no capítulo 47, isso fica muito claro. Quanto mais profundas as águas do Espírito, menos condições de voltar à praia de onde saímos. Quando a correnteza do Espírito nos leva para Ele, mais para dentro do rio, e não para onde nossos pés têm um apoio para nos impulsionar de volta para a praia, não é? Porque a gente quer ficar naquele lugar sólido, embaixo dos nossos pés. Não é? Quanto mais isso aí, mais nós ficamos à mercê do Espírito Santo de Deus. E é isso que nós precisamos, gente. E vejam que no começo dessa palavra, eu disse que nós estávamos inclinados a pensar em bênçãos materiais, né? Multiplicar 1000 vezes mais e abençoar. E olha agora onde Deus nos traz aqui nessa palavra. Não é? À medida em que a gente caminha em direção à promessa de Deus, muita coisa vai sendo deixada para trás, coisas vão perdendo sentido para nós, coisas que a gente queria tanto, essas coisas vão perdendo valor, coisas que a gente descobre que não importam mais quando vamos nos aproximando do brilho, da glória, do poder de Deus. É assim que tem que ser a nossa vida. Há cura nesse rio, há livramento nesse rio, há libertação nesse rio, há propósito de vida nesse rio, há prosperidade nesse rio, há vida nesse rio. Você precisa entrar nesse rio de Deus, você precisa mergulhar nesse rio, e se você não sabe nadar, melhor ainda, nesse rio vale a pena se afogar. É isso que Deus quer para a sua vida. Ele não quer que você fique patinando, voltando, você caminha um pouco, entra um pouco, quando você percebe que vai perder o controle, você volta correndo para a praia, você volta para aquela vida que tinha antes. Deus não quer isso para você. Deus quer que você tenha uma vida imersa no seu espírito, para que Ele possa multiplicar as bênçãos na sua vida, para que Ele possa te abençoar. Isso em si, o fato de você imergir no Espírito já é a bênção exponencial. Que em nome de Jesus, essa palavra entre no seu coração, que o Senhor fale com você e te abençoe e te conduza para esse ponto da sua vida, para que você receba de Deus e você deixe de patinar na vida espiritualmente, emocionalmente, assim, financeiramente, relacionalmente. Não, essas coisas não podem mais acontecer. Você não pode mais ficar com a vida girando em círculos. Você tem que caminhar na reta que nos conduz para a nossa promessa, para o autor e consumador da nossa fé. E nessa caminhada, você vai deixar para trás tudo aquilo que impede você de correr bem, de ter uma vida abençoada, de ter uma vida desvinculada das coisas materiais, de ter uma vida que te coloque em conexão direta com Deus. É isso que Ele quer. À medida que você entra no rio do Espírito Santo, isso vai acontecer na sua vida. Que Deus te abençoe, meu querido, minha querida, e até a próxima, se Deus assim nos permitir.